Vou contar aqui hoje para vocês os 10 maiores erros, na minha percepção, de médicos que abrem um consultório. Quais os 10 maiores erros que eles cometem. E eu acredito que há muito mais coisas a se fazer, muito mais pontos a se prestar atenção. Mas do ponto de vista de estratégia e de marketing, eu vejo que esses 10 erros eles são muito cometidos. Eles são muito comuns nos médicos que eu acabo conversando. Então, o primeiro deles é querer vender para quem não tem dinheiro. E eu digo aqui, parte de um negócio é definir quem vai comprar de você, né? Quem definir o seu posicionamento com base num modelo de negócio voltado ao seu cliente ideal. E eu digo aqui que o cerne desse item é o cliente ideal. E quando eu falo de cliente ideal, é o seu paciente ideal, né? Tem médicos que chamam de paciente, outros chamam de cliente. Mas chamam de cliente por causa do marketing, né? E o cliente ideal quem é? É o cara que você escolheu, que tem o perfil que você quer atender. Qual é o perfil que você quer atender? Por exemplo, se você faz uma clínica para homens, você quer atender só homens. Se você faz clínica para mulheres, é o contrário. Se é para idosos, é só idosos. Se é para mulheres grávidas, é só para mulheres grávidas. Então, quanto mais nichado você é, mais específico você consegue ser na comunicação e também na forma como você oferece os seus serviços. Então, isso tem a ver com a quantidade de pessoas que você atrai, tem a ver com o tipo de pessoa que você atrai, a comunicação que você vai usar para atrair essas pessoas e também a forma como você vai cobrar. Então, eu sempre uso aqui o exemplo de preço de chocolates, né? Que eu acho que é muito claro essa diferença. Quando você considera um chocolate Lacta, um chocolate Lindt, que é importado, se você for comparar os dois, eles não são produzidos com o intuito de concorrerem. O Lacta ele não vai vir a produzir um produto mais caro, pelo menos usando a marca Lacta, né? Isso não é um modelo de negócio deles, para concorrer com o Lindt. Então, uma caixa de bombom da Lacta com 400 gramas custa 9 a 12 reais. E uma caixa de bombom do Lindt com 180 gramas, metade do peso, então isso quer dizer vai ser o dobro do preço que eu disser, né? Custa 85 reais. Então, ela acaba saindo, se fosse ser comparado com o mesmo peso do outro, 130 reais, pouco mais de 130, porque faltam 20 gramas por caixa para poder equiparar o peso, né? Então é de 130 reais para 12 reais. São 9 vezes mais. Então o Lindt ele não começou mais barato para depois chegar ao consumidor que paga mais. Ele não vai também transformar esse consumidor numa pessoa que paga mais ou que aceita pagar mais. Ele já chegou para atender este tipo de público. Isso é um modelo de negócio. A Lacta, ela não é pior, ela não é ruim, porque ela atende um consumidor que paga menos, mas ela vende muito mais. Então ela vende no volume e acaba lucrando também com isso, né? Acaba sendo um modelo de negócio, produzir mais, vender para mais pessoas, atingir um público maior. E uma comparação boa para esse tipo de coisa, quando se fala em valores, quando você fala, mas quando vender pouco não é um bom negócio, vender a preço baixo não é um bom negócio, eu te pergunto sobre os pedágios. Pedágio cobra pouco, né? Tem pedágios em São Paulo, por exemplo, que custam R$ 2, R$ 3 para você passar. Só que ali passam dezenas de milhares de carros
ou centenas de milhares, né? Não sei dizer esse número, por dia, né? Então, e o custo que ele tem para manter aquilo em cada um dos pedágios, claro que ele é muito lucrativo. Então isso é modelo de negócio. Eu não estou falando que você tem que cobrar caro, mas você tem que entender aonde você quer chegar. Então, eu quero faturar 100 mil reais por mês e vai ser só com consultas. Se você não conseguir pensar que só com consultas, querendo faturar 100 mil reais por mês, se a sua consulta custa 200 reais, vai ser complicado, né? Você vai precisar atender... deixa eu ver, se fosse 100 reais, seriam 1.000 pessoas. Você vai ter que atender 500 pessoas. E 500 pessoas, fazendo uma conta rápida aqui, se eu fosse atender 500 pessoas no mês, eu teria que atender 16,7. Então, 17 pessoas por dia. E a gente já sabe que o dia só tem 24 horas, né? Então, se você for trabalhar aí 10, 12 horas por dia e fizer um atendimento decente, você não consegue atender. E outra, é um desafio grande levar 17 pessoas por dia para a sua clínica também. Se você é um médico sozinho na sua clínica, no seu consultório. Então, ao passo que se você cobra 400 reais, é metade disso. Já fica mais fácil. Então, você leva 8 pessoas, de 8 a 9 pessoas ali por dia, para o seu consultório, que também não é fácil levar essas 8 ou 9. Eu não vendo esperança aqui, eu vendo pé no chão. Dá para fazer, só que não é fácil. Mas tem um jeito de fazer. Se você aprende o processo de atração, o processo de retroalimentar esse sistema que vai te trazer a quantidade de clientes, de pacientes por dia ali, você vai entender isso. Então, considerando aqui que você vai trabalhar só com consultório, e quer faturar aí, vamos dizer 50 mil, para tornar a coisa mais viável, né? 50 mil por mês, que é o que eu, Marcelo, acho que um médico basicamente tem que ganhar por mês. 50 mil por mês. Então, se a gente vai considerar 50 mil por mês e uma consulta de preço médio, não só das capitais, é 500 reais. Você precisa, deixa eu ver, 50 mil... dividido por... não vai ser 30, vamos trabalhar 22 dias por mês. 50, 1, 2, 3, dividido por 22, dividido por 500. Eu preciso de 4,5. Então vamos considerar 5 pacientes por dia para faturar 50 mil. Agora, quanto tempo vai durar uma consulta dessa? 1 horinha, né? 1 hora de consulta, aquela consulta boa que você vai entregar. Aí ela vale 500 reais. Então, dependendo do lugar, 500 reais é barato. A gente tem uma mentorada do Rio que cobra 1.200 reais numa consulta de pediatra. Então, depende de onde você está, depende de outras coisas. Mas para não fugir aqui desse slide, que é querer vender para quem não tem dinheiro, é que não adianta você querer vender essa consulta de 500 reais na periferia de São Paulo, por exemplo, que é onde eu conheço bem. Periferia não vai pagar esses 500 reais. Então lá o modelo de negócio é outro. Então você precisa entender que você não vai conseguir apertar o seu paciente, o seu cliente, para que ele pague mais. Você precisa oferecer para as pessoas certas. E para isso, você não pode errar nisso aqui. Então tem um jeito de se fazer isso. Não é o objetivo desse vídeo hoje. Aqui é listar os 10 e entender até se você passa por esse problema. Se você puder, me escreve no comentário aqui se você passa por este problema. Se você passa por esse erro, que é querer vender para quem não tem dinheiro. Você ainda não definiu o seu modelo de negócio, você está fazendo como você acha que deve para conseguir sobreviver, então está fazendo a coisa errada. Você precisa ser intencional e ter o seu preço, não o preço que o mercado faz você definir. Isso não existe. E a gente pode conversar num outro momento mais profundamente a respeito disso. A segunda coisa, o segundo erro aqui, é atender por convênio. Vou ler primeiro aqui a descrição e depois eu vou me aprofundar nessa questão. Na ilusão de que é mais fácil, né, começar com convênio e depois migrar para o particular,
ou ter o seu atendimento equilibrado entre os médicos que acabam... equilibrado que eu digo é atender um pouco de convênio e um pouco do outro, né? Os médicos acabam vendendo a alma para o convênio e nem percebe o quão nocivo isso é a curtíssimo prazo. E um dos itens de interesse aqui da mentoria é que os nossos mentorados procuram sair do convênio e por isso acabam falando conosco, entrando para a mentoria, né? E sair do convênio ele requer uma mudança de mindset para colocar tudo em conjunto. Não é uma coisa só, eu costumo dizer que é uma construção. Então, sair do convênio depende de você fazer outras coisas também. Por exemplo, o seu cliente ideal, aquele primeiro erro. E sair do convênio é entender que antes, muito antes, a concorrência médica do mercado médico, né, era menor, né? E conforme a gente vai tendo mais, a gente vai ficando mais velho e continua trabalhando, essa concorrência tende só a aumentar, né? Então, antes da internet, os médicos investiam alguma coisa, os médicos que eram visionários, eles investiam em publicidade como lista telefônica, jornal, rádio, alguma outra coisa. Ainda hoje, muitas cidades do interior, no Brasil inteiro, não só em lugares, em estados menores ou estados que usam menos o digital, né? O rádio ainda é um veículo importante de atração. E hoje está muito mais fácil com a internet. Agora a gente tem as coisas mais acessíveis. Não quer dizer que elas sejam grátis, porque quando você acha que você está usando um sistema gratuito, você está se confundindo a respeito disso. Você está perdendo tempo. Então é como se falasse, se você não gastar nada no Instagram, mas usar muito do seu tempo aqui para fazer o Instagram ter resultado, você está pagando com o seu tempo, né? E ao passo que se você investe dinheiro onde realmente dá resultado aqui, você pode acelerar. Então, faturar mais rápido para acaba compensando, sabe? Você fatura mais e investe menos do que custaria o seu tempo. Mas a maioria dos médicos, eu vou contar mais para frente aqui, um dos erros está relacionado a isso, a maioria dos médicos não sabe nem quanto custa a sua hora. Então essa é a segunda perguntinha que eu gostaria que vocês respondessem aqui no comentário. Você sabe quanto custa a sua hora? Você sabe quanto custa o seu consultório? Não assim, eu gasto mais ou menos X por mês. Quero saber a sua hora mesmo. Porque aí quando alguém te convida para uma palestra, por exemplo, que você vai ficar 2 dias trabalhando para construir o conteúdo daquela palestra, você precisa considerar a quantidade de horas que você vai gastar para fazer aquilo funcionar. E o tempo que você vai ficar antes da palestra de prontidão e tudo mais. Então você precisa considerar isso. Quando você faz isso, você começa a entender o preço da sua hora e saber se compensa fazer determinadas coisas, né? Então, a coisa de atender por convênio, você acaba pegando uma pecha, uma etiqueta para você. Você cola uma etiqueta em você, você é o médico do convênio. E a gente não ouve sempre dos pacientes aí, se você for conversar com qualquer leigo a respeito, você vai ouvir que médico do convênio é um médico ruim. O médico bom é o particular. Então, por que você quer colocar uma etiqueta, um broche em você de médico ruim, de médico do convênio, de menos? Então, o ideal é se posicionar. Eu não estou dizendo que não há oportunidades no convênio. Há oportunidades. Tem modelos de negócio que usam o convênio de captação para pacientes para cirurgias, por exemplo. E isso é válido, desde que você tenha uma estratégia para isso. Agora, ir para o convênio porque ele é mais fácil, ir para o convênio porque é mais... Você não precisa captar, você não tem o trabalho ou não tem que investir em publicidade, em atração de novos pacientes ou clientes, é um erro muito grande. Então, esse é o segundo dos 10 erros grandes que médicos cometem aqui a respeito de ter um consultório viável, né? O terceiro aqui é subestimar
a importância do atendimento ao cliente. Entenda que cliente e paciente é a mesma coisa, tá? Ele está comprando de você, então ele é um cliente. Então, o descritivo que eu coloquei aqui, o atendimento ao paciente é crucial. Treinar a sua equipe para oferecer um serviço excepcional e garantir a satisfação, encantamento e fidelização dos pacientes é o primeiro passo para o seu diferencial competitivo. E aqui está um diferencial imenso que as pessoas às vezes não sabem. Mas qual é o meu diferencial em relação aos meus concorrentes? Primeira coisa, você não tem que estar preocupado com o concorrente. Segunda coisa, o seu diferencial ele precisa ser útil para o seu paciente, porque ele é percebido. Então, quando há um diferencial percebido, você consegue fazer com que o seu paciente pague para você aquilo. E o seu diferencial, o diferencial da minha esposa, por exemplo, que é infectologista, no primeiro contato que um paciente faz com a secretária dela, ele ouve, né, ele lê ou ouve que um dos diferenciais dela é que ela atende pontualmente. Isso é péssimo, porque médicos têm fama de atender com atraso, né? De ter filas enormes de espera. E o diferencial dela é que não tem fila de espera, atende pontualmente, a consulta dura entre 50 e 60 minutos, a primeira consulta dura 1h30 pelo menos, e é usado isso como diferencial. E não pense, por exemplo, que a primeira consulta é o mesmo preço. A primeira consulta dela é R$900, atualmente em julho de 2024. E a segunda, as demais consultas, né, da segunda em diante, R$600 for uma consulta de 50 a 60 minutos. Então, mas o que ela faz? Ela tem um café expresso na recepção e ela nem usa, no consultório dela não é um consultório só dela, né, privativo, né? Ela usa o Livance, que é um sistema de consultórios, um hub de consultórios, que é muito bom em Botafogo, no bairro de Botafogo, no Rio, onde ela atende, e é um nível razoável pelo preço que ela cobra, que ela escolheu se posicionar para este modelo de negócio, para esse tipo de público. O público que pode pagar R$600. Tem público que pode pagar mais pela consulta comum dela, né? Mas ela não está procurando atingir este público. Então, vê como os erros eles se conectam, né? O público ideal lá, o cliente ideal, e aí depois o atender pelo convênio, que ela só atende de particular, e agora o subestimar a importância do atendimento, que é o seguinte: o que faz você voltar num restaurante? O que faz você voltar, se você for homem, por exemplo, numa barbearia? Ou você, mulher, numa loja? Eu, por exemplo, na semana passada, eu estava fazendo um processo para adquirir não vou falar aqui como que é, para adquirir um produto que precisa de licença. E aí eu precisei de um despachante para adquirir esse produto. Aí fez todo o processo e tal, desenrolou tudo, consegui a licença e esse despachante ele vendia o produto. Aí eu não gostei do atendimento desse despachante. Ele terminou e eu falei, graças a Deus vou me livrar desse cara. Como fornecedor, ele não foi legal para mim. E aí, mas de qualquer forma, era mais fácil para mim comprar dele. Então eu fui até a loja dele. Vi lá o produto e falei, vou dar uma pesquisada. No estacionamento da loja dele, eu busquei no meu carro, dentro do meu carro eu busquei no celular se tinha outras lojas que vendiam aquele produto na proximidade. E descobri que tinha uma loja que vendia o mesmo produto a 80 metros dali. Então eu deixei o carro no mesmo prédio estacionado e fui a pé até a outra loja. Quando eu cheguei na outra loja,
Eu não conhecia, eu não sabia da reputação da loja, de nada. Dei uma olhada primeiro no Reclame Aqui, na internet, tudo, mas cheguei na outra loja e foi recebido absolutamente diferente. Com um sorriso, me mostrou todos os produtos, os equipamentos, que diferença tinha entre eles e tudo mais, me instruiu a respeito da diferença dos produtos e o que eu podia fazer para ele usar a licença que eu tinha feito do produto para poder fazer a compra. Ele não era mais caro do que o outro, ele tinha o preço equiparado, e se ele fosse um pouco mais caro, eu pagaria tranquilamente. Pagaria até uns 20% mais caro nesse produto por causa do atendimento, porque eu gostei mais. Mas o que vai fazer? O que vai acontecer com isso? Se eu ficar satisfeito com o produto e com o restante do atendimento dele, que tem um pós-venda necessário e tudo mais, esse produto para eu conseguir retirar com ele vai levar 2 meses, por exemplo. E aí, depois desses 2 meses de eu receber o produto e tudo mais, o produto não é da marca dele, é uma marca que o meu despachante também vendia. Então, não faz diferença. Se o produto é bom, é por causa da marca, mas o atendimento pós-venda dele vai pesar. Só que eu já estou, de primeira mão, muito bem atendido, eu estou satisfeito com o atendimento que ele fez. Então isso vai fazer eu comprar um novo produto com ele, isso vai fazer eu indicar para os meus amigos, voltar a comprar novamente, fazer manutenção do produto com ele, e ele acaba ganhando em todas as frentes. Então ele ganhou um novo cliente. E o outro, apesar de ter tido um relacionamento comigo de 8 meses, 10 meses ali, ele perdeu um cliente. Por quê? Porque ele não cuidou do atendimento ao cliente. Então é ser atendido mais rápido, ser atendido com atenção, a pessoa querer ouvir a minha questão, o meu problema, a minha dúvida, a minha demanda é importante. E quando a gente está se sentindo abandonado pelo atendimento ao cliente, aí a gente não compra, a gente não volta a comprar. E isso é péssimo. Então, subestimar essa importância é um dos piores erros. Vou te dizer, eu comecei a listar, eu listei 4. Aí aumentou para 7. Aí eu acabei chegando a 10. Eu cheguei a 15, mas aí eu fechei aqui porque não dá para a gente falar dos erros indefinidamente. Então eu acabei parando em 10 erros. O 4º erro aqui é não contratar pessoas melhores do que eles próprios. Então, sem explicar muito, imagina um serviço de alto nível de qualidade e excelência e pensa: será que a empresa contrata as pessoas mais baratas, os serviços mais baratos, compra os equipamentos mais baratos, usa a tecnologia mais barata? Acho que você já tem a resposta, né? Uma empresa que está preocupada com qualidade e excelência, alto nível de qualidade e excelência no serviço dela, ela não vai comprar os mais baratos. E pega essa, o seu cliente também pensa isso de você, o seu paciente também olha para você conforme o preço. Por quê? Nem todo mundo que é mais caro é melhor do que os mais baratos. Mas com certeza todos os mais caros, todos os melhores são mais caros. A nossa percepção, então nem todo mundo que é mais caro é melhor, mas com certeza todos os melhores são mais caros. E se você se acha bom e ainda não é o mais caro do bairro ou da cidade, você talvez não seja tão bom assim. Talvez você não esteja dando o atendimento ao seu paciente, ao seu cliente, suficiente, porque se você cobra pouco, você não tem condições, você tem lista de espera, não tem atendimento imediato, você não consegue ser pontual, você tem alguma dificuldade decorrente do preço, porque isso é uma viabilidade do negócio. O preço é uma viabilidade do negócio. Então, começa a pensar isso. Isso não é para te atacar, isso que eu acabei de falar, né? É para você pensar. Se eu não conseguir colocar você para pensar, tem alguma coisa errada com isso. Porque
a gente nunca pode estar satisfeito com essas coisas, né? A gente tem que estar faminto de melhorar. E não contratar pessoas melhores do que vocês próprios para para servir o seu paciente é um erro. Se essas pessoas não são melhores do que você na atividade que elas vão fazer, você está contratando as pessoas erradas. Então, você não pode contratar uma secretária que não sabe falar direito, que não se veste direito. Você pode ter um uniforme, inclusive, bom para ela. E ela tem que se cuidar, ela tem que estar bem dormida, né? Ela tem que dormir bem para poder, ela tem que descansar, estar de bom humor, né? Você tem que cuidar dessa pessoa. E ela tem que entender o que o paciente está falando, ela tem que ser treinada, capacitada. E se você está fazendo isso errado, a culpa é sua. Aí você tem que assumir a sua autorresponsabilidade e começar a olhar para esse detalhe. E a secretária é só uma parte. A outra parte é, por exemplo, a limpeza do seu consultório, esterilização quando você tem algum produto, algum item, alguma coisa que precisa ser esterilizado, a organização, né? Cuidar de divulgar o seu consultório de forma adequada, de falar sobre os valores que você tem, transmitir na comunicação o que você deve transmitir. Então, às vezes, algumas especialidades precisam de uma enfermeira, por exemplo. A enfermeira tem que ser boa, porque ela é a que tem muito contato ali com o paciente. Se ela atender mal, ela pode estragar o seu serviço, a sua imagem, porque é a sua imagem. O paciente pensa que você não teve cuidado, e ele tem razão quando ele pensa assim. Por quê? Porque você não está olhando para isso, você não acha isso importante. E a desculpinha não tenho tempo. E por que não tem tempo? Porque está cobrando errado, né? Então, vamos para o próximo. Aqui tem 2 itens. Não fazer planejamento financeiro, misturar o dinheiro da empresa com pessoa física. Sim, você não é um CPF, você deveria ser um CNPJ, ou se ver dessa forma, mesmo que a sua nota fiscal ou seus recibos sejam feitos pelo seu CPF. Mas separar o dinheiro do consultório. Então, se você quer ganhar 50 mil e o consultório fatura 70, é só 50 que você tira. Os 20 mil eles precisam ser reinvestidos no consultório quando ele lucra mais, né? O planejamento financeiro, com certeza, a médio e longo prazo é a coisa que mais impacta. Porque se você não tiver aqueles erros lá da frente, os primeiros que eu falei, alinhados com o cliente ideal, cobrar direitinho e tudo mais, não atender por convênio, aquela coisa toda, você não tem um planejamento financeiro tranquilo, né? Então você tem que olhar para isso. Na mentoria nós temos, na Balance, nós temos uma especialista que é a especialista que cuida do financeiro da Balance mesmo, da empresa, né? A empresa chama MCD. Uma empresa que cuida do nosso financeiro, a gente chama de BPO. E essa empresa, ela assessora alguns dos nossos mentorados como clientes. E ela tem conteúdo, de vez em quando ela faz algum conteúdo específico para os nossos mentorados dentro da mentoria, como sessões extra. E mostra sobre a importância de ter um planejamento financeiro, de fazer isso como deveria ser feito, né? Então, olhar para isso de forma profissional é importante, para que você tenha na ponta do lápis aí quanto custa a sua hora, quanto custa o seu serviço, né? Senão, não dá para saber se o seu negócio é viável, né? Imagina que você vai vender a sua empresa, seu consultório. Toda empresa, quando vai ser vendida, tem que mostrar quanto que ela lucra. Se você nem sabe quanto você fatura, imagina saber quanto você lucra, porque lucro e faturamento são coisas diferentes, né? A outra coisa aqui é se distrair com o que não é importante. Quando você não tem orientação, você acaba se distraindo e perdendo tempo e dinheiro com distrações e falta de foco. Isso aqui eu vou dar um exemplo que é alguns mentorados, não foi um só, mas eu me lembro aqui de 3 pessoas que já passaram por isso e que a gente investiu algum tempo para orientá-los a respeito. Infoproduto é uma outra
frente de faturamento. E se você quer ter, além das consultas, faturar com infoprodutos, é uma fonte de renda, né? É importante que você estruture o processo de produção, divulgação e venda, entrega do produto, né? Também tem pós-venda e tudo mais. Então, essas pessoas ficavam rodando, correndo atrás do rabo, né? Ficavam rodando em círculos, elas não sabiam o que fazer, elas não sabiam por onde começar. E gastaram muito mais tempo fazendo isso do que antes, né? Do que quando elas resolveram pagar uma mentoria, não para aprender o infoproduto, né? Normalmente as pessoas têm outras demandas além do infoproduto e acabam resolvendo isso também. Mas se a pessoa nos procura só para criar o infoproduto dela e organizar a vida dela para que o produto seja vendável, para que ela entenda como é que isso funciona, como esse mercado funciona, ao invés de ela cometer os erros que nós já cometemos no passado, ela pode comprar os nossos erros, né? Ela não comete os nossos erros e acaba acelerando mais rápido, né? Ela não perde tempo se distraindo com coisas formatos de lançamento ou qualquer outro tipo de coisa. Então, a gente perde muito tempo olhando para um monte de especialistas, um monte de cursos, um monte de livros diferentes e a gente começa a procurar sistemas que se conversem entre si. E os sistemas, eles não precisam, os processos, eles não precisam concordar entre eles. Eu costumo dizer que para infoprodutos, a maioria dos processos, dos sistemas de lançamento funcionam. E o que você precisa fazer é seguir a receita. Eu estava pensando sobre isso hoje de manhã, no café, pensando sobre as pessoas que querem fazer alguma coisa. Eu fiz yoga hoje de manhã e é difícil fazer alguns movimentos para mim ali, eu ainda estou ganhando flexibilidade e tal. Mas quando eu faço exatamente como a minha professora de yoga fala, eu consigo fazer a coisa. Ontem à noite eu fiz uma aula de Kung Fu junto com a Renata. E se eu faço a posição da mão, as coisas que eu vou, o posicionamento que eu vou fazer, diferente do que o professor está falando, do que o meu instrutor me ensina, eu vou demorar muito mais ou vou aprender errado, né? E se eu for, ao invés de ouvir o meu instrutor e fazer o simples que dá certo, se eu for ficar procurando outros instrutores, outros professores do Kung Fu ou da Yoga ou de qualquer outra coisa e seguir outras receitas, aí eu acabo me distraindo e não faço o que eu tenho que fazer. Então é simples, ter foco em uma coisa e fazer aquilo primeiro. Depois que esse processo estiver andando e estiver super bem, aí você pode olhar para outras coisas. Mas evitar essas distrações é importante. E a orientação, acompanhamento como uma mentoria como a nossa, ou uma consultoria também, pode economizar tempo, dinheiro e fazer com que você comece a ter eficiência na sua busca, né? Vamos para o erro 7. Não ter um plano para trabalhar nele até que funcione. Isso eu vou ler aqui primeiro, depois eu vou fundamentar. Imagine que você plantou uma semente de cenoura e não sabe que ela pode demorar 45 dias para mostrar algum sinal de vida, só para mostrar aquele verdinho, e 120 dias para ela ser colhida. Então você desiste 30 dias depois porque não apareceu nada verde lá na terra e acha que não está funcionando. Isso aí, esse exemplo já aconteceu comigo. Eu lá no sítio, a gente chama de chacrão, né? Lá no chacrão eu separei um espaço para a horta lá, não preparei a terra direito, também tinha que preparar, e aí demorou mais do que 120 dias, na verdade. E as cenouras nasceram, ficaram horríveis, pequenininhas, fininhas e tal. Eu tinha que ter preparado a terra de forma diferente. E eu só joguei a semente lá, deixei, depois parecia que ela nunca ficava pronta. Então, quando você não se informa a respeito de algo, quando você não tem um plano para fazer aquilo, muitos médicos não têm perfil de empreendedorismo, né? A gente costuma falar na Balance que
A gente desperta o empresário das pessoas, porque se você não se vê como empresário, você não consegue entender que as coisas precisam de plano para você fazer. E aí você desiste antes do tempo. Então, por exemplo, o tráfego pago, quando você vai captar pacientes e vai usar tráfego pago no Google, dependendo da sua especialidade, é onde eu recomendo que você faça, né? Ele não dá resultado nos primeiros meses. Então ele pode demorar, dependendo da forma como foi feito, até 6 meses. Só que se você não entender que você precisa investir pelos 6 meses, pode ser que no 5º mês você desista. E aí, quando no 6º mês iria começar a dar os resultados. E aí você volta ao processo inicial, volta ao zero e começa a falar mal do negócio e dizer que aquilo não funciona. Então, é mais ou menos desse jeito que funciona esse erro 7. O erro 8 é não ter um plano de marketing. O que é o marketing? Marketing é a estratégia por trás da visibilidade do seu negócio, para ele ter clientes. E se você converte um percentual de quem vê a sua vitrine, é preciso ter um volume de interessados suficiente passando na frente dela. Então, por exemplo, se você converte, quando você faz um anúncio, né, você converte 2% das pessoas, você vai ter que ouvir 98 nãos, né? 98 vezes você vai atender o telefone ou responder uma mensagem ou a sua secretária e a pessoa vai falar que vai perguntar se aceita convênio ou vai dizer que está caro. 98. Nesse caso, né, nos 2% que eu coloquei. Tem pessoas que convertem 15%, tem pessoas que convertem 30%. Isso depende do modelo de negócio, do posicionamento, de direcionamento de público ideal e tudo. Mas uma taxa razoável seria de 4% a 6%. E quando a gente fala dessa taxa razoável, o que a gente tem que entender? O plano de marketing precisa estar considerado. Então você precisa começar a entender como é que funciona. Publicidade é o anúncio em si. Marketing é a estratégia para o anúncio funcionar. E sem marketing, a sua empresa não existe. Ela não funciona, ela não é viável. Todas as empresas precisam. Senão, empresas enormes, às vezes falam, só por ter um produto ou serviço bom que ele mesmo se vende, né? Isso é uma mentira sem tamanho que as pessoas contam. Porque se fosse isso, marcas grandes não precisavam fazer anúncios, né? Então, por exemplo, você pegar Apple. Eu não gosto de Apple, mas o produto é razoavelmente bom. Então, o produto venderia sozinho. Mas não, eles gastam milhões, talvez bilhões de dólares ali para divulgar o negócio deles. A Amazon, eu adoro o serviço da Amazon. E só o serviço dela ser um serviço ali sem anunciar também não funcionaria. Eles precisam de muito dinheiro para poder fazer aquilo funcionar. E você precisa entender que é o custo do funcionamento do negócio. Quando você começa a assumir isso como um custo de funcionamento, você entende que a coisa é mais, como eu diria, mais palpável, mais viável. Você sabe para onde você está indo. Você está pelo menos com um farol dirigindo à noite, mas com um farol potente que vê os próximos 30, 40 metros para você poder continuar o seu caminho, mesmo que você não veja o caminho todo. E você precisa saber onde você quer chegar. E para isso você precisa de um plano de marketing. Você precisa da estratégia para que as coisas funcionem. O penúltimo erro aqui é querer tudo para ontem. Não respeitar o tempo das coisas é um tiro no pé. Só a imaturidade faz alguém pensar que algo pode ser feito em menos tempo. Uma marca, ou reputação, ou autoridade leva anos para ser construída. E aí eu dou um exemplo aqui, e eu sei que médicos não falam em meses, né? Mas 3 mulheres não conseguem parir um bebê em 3 meses. A gente não consegue dividir essa atividade entre elas, né? Esse é o trabalho para uma pessoa só, uma única pessoa, e ela vai inevitavelmente levar, aí eu pesquisei para poder colocar isso aqui, né? Entre 37 e 42 semanas, mas eu diria 9 meses, como leigo, né? E não cheguei a consultar o Dr. Flávio, meu sócio, para poder escrever isso aqui, mas acho que o exemplo
pegou bem, né? Não dá para uma pessoa cuidar de 1/3 da atividade que é exclusiva de outra pessoa. Então, você precisa entender que algumas coisas elas precisam de um tempo específico. Naquele exemplo da cenoura, ela vai precisar de 120 dias depois do plantio da semente, se você tiver feito tudo certo, para ela ficar pronta para você colher. Você precisa saber como isso funciona e não querer que os resultados aconteçam imediatamente. E para isso você precisa se programar, você precisa planejar, você precisa entender como as coisas funcionam. Esse tipo de apoio, orientação e saber quanto tempo é e se você está indo para o lugar certo é parte fundamental do que nós ensinamos na Balance. Último erro aqui, que não é o último, tem muito mais, mas que eu coloquei aqui, é acreditar que existe atalho. Isso é uma coisa muito doida, né? Algumas pessoas acham que pessoas bem-sucedidas não contam o segredinho, a carta na manga. Você já passou por isso? Às vezes a gente acha que, não, mas esse cara não está contando como é que a coisa funciona. Mas no final das contas, o que elas não percebem é que não existe nada além do foco e do trabalho duro. Parar de procurar almoço grátis é importante. Parar de querer ter dinheiro e tempo para comprar e esperar tudo que você deseja vai cair no seu colo. Vou voltar. Eu tentei falar a coisa meio lendo, meio... né? Vou ler aqui. Pare de procurar almoço grátis. Queira ter dinheiro e tempo para comprar e esperar tudo que você deseja e que pode de fato te levar a outro nível. Por quê? Se você não tiver paciência e não entender que as coisas têm o seu tempo para acontecer e elas têm um custo. O custo pode ser dinheiro, pode ser tempo, pode ser disponibilidade, pode ser sua atenção, mas elas têm um custo. E se você não investir isso, você não consegue mudar de nível. E tem outros erros para falar, mas esse vídeo já está em 42 minutos e eu acho que a gente pode continuar esse papo em outras ocasiões. Se você chegou até aqui, alguma coisa disso fez sentido para você e seria ótimo para eu continuar produzindo esse tipo de conteúdo, saber sobre você, saber se você comete algum desses erros, se você concorda ou se você não concorda. Se você não concorda, fundamente o que você acha sobre algum deles, que isso é importante para a gente abrir um diálogo e conversar a respeito e trazer mais clareza para os assuntos aqui. E eu quero te convidar, se isso tudo faz sentido, a mentoria Balance ela é uma mentoria destinada a médicos e médicas e que não sejam da medicina integrativa e nem pretendam trabalhar com medicina integrativa e que queiram visão de negócio, estratégia de negócio, queiram aprender marketing, não só marketing digital, mas offline também, né? O digital que a gente fala, que queiram entender como o Dr. Flávio conquistou a autoridade que ele tem, posicionamento, autoridade, queiram trabalhar com infoprodutos ou criar outras fontes de renda que não seja só consultas, né? E sair de convênios, aumentar o preço da consulta, se desenvolver como empresária, entender como essas coisas funcionam, sofrer menos e ter uma rede de apoio a respeito disso. Uma rede de apoio criada por um médico, meu sócio, Flávio Melo, e por mim, um marqueteiro e estrategista de negócio, Marcelo Guarnieri. Se isso faz sentido para você, nós temos uma anamnese situacional. Para que ela funciona? Ela serve para entender se há possibilidades, e muito provavelmente há possibilidades diferentes no seu negócio, oportunidades que você não está vendo e que nós vemos, e se nós podemos te ajudar com isso. Se você está num momento em que a mentoria consegue fazer você acelerar, você crescer a esse respeito, se desenvolver. Para isso, essa anamnese situacional dura mais ou menos 30 minutos e ela é gratuita. Provisoriamente ela está gratuita e basta você escrever no comentário. Se você estiver vendo esse vídeo fora do Instagram, manda um direct para a gente no perfil @balance
mentoria e com a palavra anamnese. Não precisa fazer mais nada, só escreve anamnese que o nosso time vai entrar em contato com você, vai fazer um agendamento e você pode fazer uma anamnese situacional comigo por 30 minutos. E só peço que você tenha muito compromisso com isso, porque é concorrido, meu tempo é precioso e eu me comprometo muito com você. Se você colocar na minha agenda, eu espero que você não falte, que você seja pontual. É isso que eu espero de médicos que estejam crescendo, que tenham isso como prioridade, com importância, sabe? E se você gostou, deixa aqui um comentário, me fala um pouco, me dá algum feedback. Porque se a gente não tem feedback, a gente não sabe se a gente está agradando ou desagradando. E aí não dá para a gente melhorar o assunto que a gente tem aqui, né?